Olá, essa é a nossa segunda aula e hoje nós vamos dar uma olhada nos tipos de projetos e frameworks que tem disponíveis nacional e internacionalmente. Então vamos começar aqui nessa aula 2 expondo para vocês com a apresentação da ISO 10006 de 1997, Quality Management Guidelines to Quality in Project Management. Ela é um padrão internacional desenvolvido pela ISO, específico para gerenciar projetos. Ela possui como objetivo orientação na qualidade dos processos aplicados a um projeto. Essa norma aborda o gerenciamento de projetos e reúne diretrizes que devem ser usadas para manter a qualidade do projeto. Para a ISO, um projeto deve ser realizado em um determinado espaço de tempo. Então a gente pode mostrar, através dessa ISO, o que ele fornece nas etapas, tá? Aqui a gente tem o foco do cliente, liderança, envolvimento das pessoas, aproximação dos processos, sistemas de aproximação com gerência, melhorias contínuas, aproximação casual para tomada de decisão, relacionamento mutuamente benéfico com o fornecedor. Tá? Então a qualidade do processo ela está diretamente relacionada com a gerência do projeto, também linkada à qualidade do produto. Essa ISO, porém, ela foi colocada em 1997 e já tem várias melhorias, tá? Em outras ISOs. Prince 2 é o Project in Controller Environment. É um método não proprietário para gerenciamento de projetos. Esse não proprietário é interessante. O que nos fala isso? Adaptável a qualquer tipo de tamanho de projeto e cobre o gerenciamento, controle e organização. As características do Prince 2 são essas aqui. A gente pode realmente destacar controle e organização do início ao fim, revisão de progressos baseados nos planos e no business case. Essa revisão de progressos, quando a gente delimita um tempo ou uma forma de fazer, eu tenho uma semana para poder resolver a geração desse projeto de software que vai acontecer. Acontecem alguns imprevistos ou o tempo que eu delimitei não é suficiente. Então aqui a gente consegue trabalhar com uma revisão desses processos, tá? Adequando o final, a data final, tá? Obviamente temos que ter muito cuidado, porque normalmente datas finais são multas, né? São convertidas em multas. Pontos de decisões flexíveis, isso é um avanço. Pontos de decisões flexíveis seriam: se eu preciso de definir uma data final para a construção de um CPD, acontece que o nosso stakeholder chega para a equipe e fala: olha, o nosso mantenedor, a pessoa que pediu, quer que faz uma modificação de 2 servidores para 3 servidores com a duplicação de storage. O que acontece? Nós temos que decidir novos prazos. Essa flexibilidade é prevista no Prince 2. Tá? Gerenciamento efetivo de qualquer desvio de plano. Isso quer dizer que se houver alguma mudança em tempo, em velocidade, a gente tem que gerenciar ela. Eu preciso de uma compra de 1000 metros de cabeamento, mas ele tem que ser o cabo, sei lá, da Furukawa classes 10, né? Eu não acho esse cabo aqui.
eu preciso gerenciar onde que eu vou buscar para que o tempo consiga ser cumprido, né? Então, essa parte do gerenciamento, ela precisa ser controlada à risca. Então, esse item de gerenciamento efetivo também é previsto aqui no Prince2. Envolvimento da gerência das partes interessadas em um momento-chave durante toda a execução do projeto. Isso quer dizer que isso aqui faz parte realmente do gerenciamento efetivo de desvio de plano. Se a gerência está envolvida, a gente tem condição de dilatar, de abreviar, de alterar, às vezes, a parte monetária, a parte dos pagamentos, tá? Para isso, o envolvimento da gerência e dessas partes interessadas é bastante importante, tá? Em momentos chaves. Obviamente, a gente não precisa trabalhar com a gerência o tempo todo, tá? E um bom canal de bom canal de comunicação entre o time do projeto e o restante da organização. Basicamente, esse canal de comunicação é para trabalhar com os anteriores: decisões flexíveis, gerenciamento efetivo e envolvimento das partes interessadas no momento-chave. Atualmente, e adotado como padrão para todos os projetos do governo britânico e amplamente utilizado pela iniciativa privada, não só nesse país, mas também em outros lugares como Europa, África, Oceania e Estados Unidos, considerando o método de gerenciamento de projetos mais utilizado no mundo. Esse Prince2 realmente é um método vencedor. Só que o PMBOK já está entrando para, como que eu vou te falar, para combater isso, né? Vamos passar aqui, muito bem. Depois a gente vai falar, o PMBOK é o próximo slide. IPMA, International Project Management Association. Isso é uma organização sem fins lucrativos reconhecida por seu trabalho de desenvolvimento internacional da gestão para projetos, programas e portfólio, e na disseminação de melhores práticas aplicadas em organização pública e privada. Eu vou abrir o parênteses aqui, porque a gente não costuma ler o slide. Porém, como eu sei que esse curso está sendo criado para aqueles que não têm tempo de fazer pessoalmente, fazer uma explicação e um bate-bola, a leitura ela vai trabalhar não só com o primeiro canal sinestésico, mas o segundo também. Então, não é uma falha de didática, tá? Isso é um plus para que a gente consiga trabalhar na memória com visão e audição, ok? IPMA é formado por associações nacionais de gestão de projetos. São mais de 50 associações de todo o mundo, com o propósito específico de desenvolver gestão de projetos respeitando a cultura, a característica de cada país, mas unidas através de uma rede que estabelece as diretrizes de gestão e técnicas para seu desenvolvimento e aperfeiçoamento. Então o IPMA não é um framework, tá? É uma associação que trabalha com frameworks, certo? PMBOK, agora sim, o PMBOK é a principal referência em termos mundiais para gerenciamento de projetos, desenvolvido pela PMI, que é um instituto de criação de gerência de projetos, né? Project Management Institute, com mais de 1 milhão de cópias em circulação, e é formado pelo conjunto das melhores práticas compiladas e divididas em 10 áreas essenciais para o gerenciamento de qualquer projeto. Nota-se que isso aqui a gente vai ver uma redundância, tá, de coisas que nós vimos anteriormente. Então, gerenciamento de integração. A interpolação. Nós vimos um item lá no anterior que fala que nós temos que trabalhar o pessoal do projeto junto com o pessoal de gerência e aqueles que são interessados, tá? Então essa integração, esse gerenciamento de integração, é como trabalhar com a equipe e as pessoas interessadas no projeto, tá? Gerenciamento de escopo, o que é isso? É escrito e desenhado, como é escrito e desenhado a integração entre as turmas do projeto. O gerenciamento de escopo
escrito o que eu vou. Cada projeto tem vários escopos a ser resolvidos. O objetivo final seria criar, vamos supor, o objetivo final criar um CPD. Nós temos vários escopos em cima disso. Nós temos a infraestrutura física da parte civil, que é tubulação. Depois nós temos a medição da tubulação e a compra de cabos de rede. Nossa senhora, cabos de rede, foi difícil lembrar o cabos de rede aqui. Depois nós temos a implantação desses cabos de rede por técnicos. Depois nós temos os cálculos das curvas, etc. Então cada um tem que fazer um projeto. Cada escopo precisa ser gerenciado. Como que nós vamos fazer essa compra de cabos de rede? Então nós vamos ver a quantidade de computadores, nós vamos colocar um switch local para diminuir cabos nas eletrocalhas, etc. Então cada pedacinho desse tem as suas nuances e precisa ser gerenciado individualmente, tá? Gerenciamento do tempo. Cada projeto, ou cada escopo do projeto tem um tempo de execução. Nós vamos ver que existe um gráfico que a gente pode fazer com uma margem de segurança de algum erro, por exemplo. Porém, existem trabalhos que eles não podem ser iniciados quando o anterior não tiver concluído. E existem outros que podem ser. Então, esse gerenciamento de tempo, a gente verifica qual o trabalho que pode ser iniciado sem ou com a conclusão do trabalho anterior. Gerenciamento de custos, obviamente, é uma pessoa que vai trabalhar diretamente com o mantenedor do projeto, aquele que vai financiar. Gerenciamento da qualidade, se aquele trabalho que foi feito realmente ele tem a qualidade desejada, porque nós vamos basear isso em um manual de uma consagrada. A gente está usando aqui na disciplina Furukawa, né? Então nós vamos ter que trabalhar a qualidade do Furukawa. Se a gente tem pessoas que são contratadas, terceirizadas, elas têm que ser avisadas da qualidade que nós queremos aqui, tá? Gerenciamento de RH, se a gente tem turmas locais ou se a gente tem turmas que são contratadas, as turmas contratadas, terceirizadas, não precisa de gerenciamento de RH, mas as que trabalham aqui, para receber, elas precisam de saber se tem sobre horas, hora extra, etc. Isso tudo precisa ser controlado junto com o gerenciamento do tempo, que se estourar o orçamento, nosso chefe não nos paga, né? Vamos falar dessa forma. Gerenciamento de comunicações. É um cuidado bastante importante o gerenciamento de comunicações, pois se existe uma decisão da equipe de projetistas stakeholder, elas precisam ser passadas para determinadas equipes para baixo. Isso precisa ser eficiente, porque às vezes no meio do projeto existe aquela parte que a gente volta, verifica se está correto e faz uma nova decisão. Se essa decisão acontecer sem o pessoal lá de baixo que está executando ficar sabendo, isso eles vão executar da forma antiga, não vão executar da forma correta. Então a comunicação é bastante importante, principalmente nas decisões e naquilo que a gente trabalha com projetos continuados e a gente verifica a qualidade não está ok, faz uma nova decisão, e essa decisão realmente precisa ser propagada. O que é gerenciamento de risco? Eu costumo fazer uma alusão com a segurança da informação. Se a gente tem um servidor, esse servidor é um servidor de banco, a segurança tem que ser muito alta. A gente tem um servidor de escola, a gente tem que assumir alguns riscos. Por exemplo, um aluno não vai usar explosivos para derrubar a porta para poder entrar num CPD e buscar um HD ou alguma informação, tá? Então a gente pode fazer o nível de segurança um pouco mais baixo, deixar com que essa segurança seja mais fraca, tá? É um risco deixar ela mais fraca, mas o objetivo que é, o aluno não vai arrebentar isso.
Esse gerenciamento de riscos vai diretamente com o valor do investimento com o risco assumido, tá? Gerenciamento de aquisições vem diretamente com o gerenciamento de custos, porque muitas das vezes as aquisições são feitas a maior ou a menor do que o projeto necessita, às vezes por um erro de projeto. E se a gente conseguir pegar essas aquisições e adequar ao projeto corretamente, a gente não conta com um prejuízo, tá? E os stakeholders são as pessoas que resolvem esse tipo de coisa, tá? Associados a essas áreas, essas 10 áreas que a gente mostrou, são 47 processos que são organizados em 5 grandes grupos de processos. Quais são os grupos? Início, planejamento, execução, controle e fechamento. Então, essa integração dessas 10 áreas a gente pode mostrar nesse infográfico como sendo a integração de um projeto. É bem interessante isso aqui, porque isso tudo aqui não tem uma hierarquia em escala, né? É uma hierarquia direta. A integração é que vai fazer esse trabalho, e a integração normalmente é feita pelo stakeholder. Grupos de processos do PMBOK, tá? Processo de iniciação, planejamento, execução. Veja que isso é uma roda. Se houve uma execução errada, nós temos que voltar ao planejamento. Se houve uma execução, um planejamento subdimensionado, nós temos que passar novamente ao planejamento e refazer a execução. Note que isso pode trazer prejuízo, né? Mas depois disso resolvido com todos os problemas, o processamento é encerrado. As fases do ciclo de vida. Isso aqui vai demonstrar corretamente o que pode ser feito no início e o que vai ser terminado e o que pode ser feito antes de terminar alguma coisa. Então, aqui a gente vai ver a linha da iniciação. Essa iniciação tem alguns passos, alguns projetos, né? Um deles é o planejamento, que ele extrapola a fase de inicialização, entra na fase de planejamento e o próprio planejamento é o início da execução. Algumas coisas que já foram planejadas podem ser executadas fisicamente, mas a gente conta com o planejamento com a execução, sim. Porque a criação de grupos, de pessoas, de equipes, também é o início da execução. Mas a execução propriamente dito, ela sai dessa linha verde aqui, ó. Essa parte aqui, que é essa parte que eu acabei de falar, criação de equipes, que é aquela fase da execução que a gente pode colocar em termos de montagem da equipe, tá? Aqui o planejamento também ele pode se interpolar nessa faixa aqui, com a parte de execução. Então, enquanto eu estou planejando, eu já posso iniciar a minha execução se eu tiver equipe de planejamento. O controle é que a gente tem que colocar desde o início até o fim, tá? Então, essa parte inicial de fazer toda a equipe, tudo certinho, ela vai encerrar aqui e essa equipe vai se dedicar apenas ao planejamento e à execução, tá? O encerramento dela são a qualidade de controle, aquilo que a gente viu, e ela pode iniciar no meio da execução. Aqui é o ponto, sendo o ponto alto da execução, a gente já tem que verificar controle de qualidade e verificar se ela vai ter que ser retornada para fazer uma nova execução, tá? Gerenciamento do escopo do projeto. Isso aqui são as figurinhas muito interessantes. Como o cliente descreveu o produto. Bonito, lindo, maravilhoso. Como o chefe da produção entendeu, essa é a dificuldade do stakeholder, né? Como o analista o desenhou, olha que lindo, cortado, né? Como o programador escreveu o projeto. E aqui como a consultoria a descreveu, que ela sempre levanta. O que foi documentado normalmente nada. E o que o setor de operações realmente instalou. O que foi cobrado do cliente, um elefante branco,
Quando o projeto foi entregue, ele foi entregue pela metade e com muito tempo passando. Só que o cliente sempre queria uma coisa mais simples. Então essa grande dificuldade é a que nós vamos enfrentar em todo o projeto, tá? Gerenciamento do tempo, gerenciando o tempo do projeto. Uma corrida é um projeto, tá? Ela já tem um tempo determinado. Você tem que cumprir todos os escopos dentro do tempo determinado, e se cumprir com excelência, você tira o pole position, o primeiro lugar, você tira o pódio, né? Projeto de construção de um navio também tem esse tempo determinado. A maioria dos projetos tem um tempo determinado, porque a empresa quer já começar a faturar, né? Aqui é um exemplo do gerenciamento do custo que nós vamos trabalhar. Esse gerenciamento do custo de receitas é em cima daqueles gráficos de implantação do estágio 1, 2, 3, etc, 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 delimitando aqui aquilo que nós vamos ter que puxar do nosso operador, e normalmente a gente reserva 10% sobre o valor total a título de risco, tá? Gerenciamento do custo do projeto. Eu acho que eu vou interromper isso aqui e vou começar a trabalhar com custos em uma próxima aula, justamente para a gente poder ter uma noção maior e conseguir guardar poucas informações ao mesmo tempo. Até a próxima aula então.